Olá, tudo bem? Está começando mais um Investimento em Pauta. Eu sou Ricardo Rocha, professor de finanças. Investimento em Pauta, eu tenho o prazer de entrevistar hoje novamente o professor Leonel Pereira, doutor em finanças pela USP, com mestrado pela mesma universidade, administrador de empresas pela Fundação Getúlio Vargas, consultor da área de risco, mercado de capitais, mercado financeiro, derivativos, professor do INSPER, Instituto de Ensino e Pesquisa, e da FIA, Fundação Instituto de Administração. Leonel, obrigado novamente por nos prestigiar. Prazer é o meu de estar aqui no Investimento em Pauta, Ricardo. Muito bom. E continuando o nosso bate-papo com os internautas sobre opções, né? Você tinha no último programa falado um pouquinho aí sobre estratégias mais sofisticadas, explicou que era uma estratégia direcional. Então eu perguntaria agora, o que são estratégias não direcionais? Olha, o mercado de opções ele permite vários tipos de estratégia. Você tem as estratégias direcionais e estratégias não direcionais. As estratégias direcionais são mais conhecidas pelo investidor, principalmente investidor pessoa física, porque nessas estratégias o preço do ativo interfere no resultado da posição. As estratégias não direcionais também são conhecidas como estratégias de volatilidade, são estratégias na qual a variação do preço do ativo não interfere no resultado da estratégia. São estratégias que elas usam hedge, que a gente chama de delta hedge. Elas neutralizam a variação do preço do ativo. Essas estratégias já não são tão conhecidas para o mercado pessoa física, são mais conhecidas aí pelas assets e pelas instituições financeiras, mas hoje em dia as pessoas físicas estão entrando nesse tipo de estratégia. Por quê? Porque você opera outras variáveis que não a direção da bolsa ou a direção do preço da ação. É mais interessante para um investidor. E a gente fala muito e escuta falar sobre delta hedge, gregas, né? Então, explique para o nosso internauta, dentro do tempo que a gente tem, que é curto, né? Quais são as gregas, o que elas significam, né? Então, para fazer a estratégia não direcional ou as operações de volatilidade, a gente usa 5 medidas de risco, que são as 5 gregas, que é o delta, gama, vega, teta e rho. São as gregas. Cada grega tem um significado, cada grega é uma medida de risco e cada grega tem um impacto na estratégia. O delta, ele mede a variação do preço da opção para uma dada variação do preço do ativo. O gama é uma medida de risco do delta. O vega, que é mais importante para as operações de volatilidade, ele mede o impacto da volatilidade no preço da opção. Então, ele é muito importante. Quem opera volatilidade, opera a vega. E você também tem o teta, que é a variação do preço da opção com a primeira passagem do tempo. E você também tem o rho, que é a variação do preço da opção com a variação na taxa de juros. Então, são várias medidas de risco. Para você que está nos assistindo, né, leonel.usp.br, aproveitando, ou leonelmp.leae.com.br, você pode entrar em contato com o Leonel. O teu portal é www.aleae.com.br e, obviamente, que aí você pode fazer o curso de opções que ele oferece, né? Porque o nosso tempo aqui não dá para explicar detalhadamente, é só para a gente dar um direcionamento. Aproveitando, Leonel, quais são os objetivos das estratégias não direcionais? Olha, os objetivos das estratégias não direcionais, na maioria das vezes, é superar o CDI. Então, é muito viável você montar uma carteira com 150% do CDI com 2% de volatilidade, que é uma carteira bastante segura no mercado de opções. Então, você monta isso com delta hedge. Quando você faz esse tipo de estratégia, o que você está basicamente operando é uma estrutura que a gente chama de superfície de volatilidade. Superfície de volatilidade é a volatilidade obtida a partir do preço da opção, que a gente chama de volatilidade implícita. Parece um mecanismo complexo, todas essas gregas, superfície de volatilidade e tal, por isso que é bom fazer o curso para entender isso melhor. Mas o que acontece? Como todas as estratégias no mercado de opções e derivativos, você tem as operações mais simples e tem as operações mais complexas. Nas operações não direcionais também tem operações mais simples, que tem, por exemplo, operações de carregamento de teta. São operações bem simplificadas que elas se assemelham muito ao financiamento. Só que elas são delta-redeadas, então elas são mais protegidas. As pessoas físicas podem operar volatilidade? E aí um ponto que eu acho que é relevante para você explicar para o nosso internauta diz respeito ao plano do controle do imposto de renda, né? As pessoas físicas podem operar volatilidade sim, está ficando cada vez mais comum o trading de volatilidade para as pessoas físicas. O que acontece é que quem opera volatilidade opera um volume maior
em opções, você opera mais e os lotes são maiores. Então é aconselhável para quem vai começar a operar volatilidade, negociar o desconto da corretagem com a corretora antes de começar a operar. As corretoras hoje têm uma competitividade bastante grande, elas estão dando descontos bastante atrativos e plataformas de negociação que são plataformas bastante rápidas para negociação. Então esse é um conselho, negociar o desconto de corretagem antes de começar a operar. E outra coisa, muitas das corretoras, elas têm módulos de cálculo de imposto de renda, você tem que notar isso também, que muitas vezes são gratuitos. Então, você pode operar à vontade e depois, no final do mês, você imprime a sua DARF e paga seu imposto de renda sem muita dor de cabeça. E guarda a DARF. E guarda a DARF pelo menos por 5 anos, né? Isso é importante. Isso é importante. Para encerrar, queria que você falasse sobre o seu curso de operações não direcionais com opções. Para você, internauta, que quer saber um pouco mais do curso do Leonel, datas, preço, essa coisa, acesse o portal www.aleae.com.br que vai aparecer na sua telinha. Fale um pouquinho para nós aí, para encerrar nossa entrevista, sobre esse curso de operações não direcionais com opções. Olha, o curso de operações não direcionais, ele é bem focado para o investidor pessoa física. Como é que funciona? O curso, ele trata bastante da equação de Black-Scholes, que é uma equação importante para cálculo de volatilidade e para cálculo das gregas. Depois, eu apresento as gregas para o investidor. O investidor não precisa saber calcular as gregas, porque eu tenho uma planilha que calcula isso para o investidor. Então, ele leva essa planilha também para cálculo das gregas. E, por fim, no treinamento, eu apresento as estratégias, que são as estratégias de superfície de volatilidade, que é compra, venda de volatilidade, como é que é feita a compra e venda de volatilidade, spread de volatilidade, arbitragem de volatilidade, como é que chama? Spread calendário de volatilidade, que você usa 2 vencimentos distintos de opção e outras estratégias também. Ok, Leonel, muito obrigado aí pela participação. Né? Fica aqui aberto o convite para você voltar para falar novamente sobre derivativos, gestão de risco, enfim. Eu agradeço a oportunidade. Assuntos muito importantes. Para você, internauta de todo o Brasil, agradecemos a audiência. Investimento em Pauta vai ficando por aqui. Até uma próxima oportunidade.